Para a sexta e última dúvida que os alunos mais têm na hora de aprender inglês. Tenho muita vergonha para falar. Eu tenho que esperar ser fluente para falar? O que você acha, Kézia? Jamais. Jamais. Eu brinco muito que o ser fluente, na realidade, né? Mas essa frase eu peguei de alguém, tá? Peguei da Silvia, maravilhosa. Ela fala muito isso. Thiago Ribeiro também, nosso CEO. Que é assim, pra eu ser fluente, eu já errei muito. Então, eu errei tanto que eu aprendi a falar certo. Então, é assim, aprendi e fiz. Eu, por exemplo, reprovei 4 vezes na prova de habilitação, né? Mas eu não desisti, perseverei. E aí, de tanto treinar, eu consegui aprender a dirigir. Então, assim, se a gente for esperar o momento certo pra gente poder falar, nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque você sempre vai cometer um erro. Sim. Então, assim, de tanto fazer essa frase e alguém falar assim, olha, não tá certo, tá errado, acho que a gente tem que ter perder um pouco o medo de ser criticado. Uhum. Ai, não, eu não vou falar, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Gente, as pessoas gostariam de estar no seu lugar. Acho que tem muito a ver com timidez também, talvez, né? Às vezes a pessoa já é tímida na vida, né? E ela tem medo de se jogar, né? Sim. Eu também acho que não precisa ser fluente para falar. Pelo contrário, eu acho que se você tiver um inglês já básico, já começa a mostrar para todo mundo que você fala numa reunião, hello, já vai jogando ali. Porque eu acho que a prática, como você diz, leva à perfeição. Exato. E é errando que se aprende. E se você errar, não é sua língua materna, você está estudando, você não deve nada para ninguém, mostra que você está aprendendo. Eu tenho uma história, rapidinho, que eu fui por exemplo, eu falo um pouquinho só de espanhol, muito pouco. E eu fui para Madrid, para Espanha uma vez, e eu não falava espanhol. E eu comecei a falar lá com o pessoal em espanhol, porque eu falei, não, eu vou me virar, eu vou conseguir, e não falava, né? E de tanto falar lá e tentar, e o pessoal pensou que eu era chinesa, né? Porque o sotaque muito pesado, um sotaque muito exagerado, mas eu me virei. Foi o que eu falei, gente, na época eu nunca tinha estudado espanhol. Exato. Eu me virei, eu peguei metrô, eu fui num restaurante, eu consegui, e nem tinha base para isso. Então, por isso que eu falo, gente, eu acho que a primeira coisa é desinibir. Não tenha vergonha, né? Se joga. Sim. Comecei hoje o curso de inglês, já começa a falar com todo mundo. Hello, no seu trabalho, né? E se for viajar, pede errado e bola pra frente. Porque se você for esperar a fluência, às vezes pode demorar. Qual é a sua disponibilidade para estudar? Sim. Ela tá alta, ela tá baixa? Quanto tempo vai levar essa fluência? Você vai esperar até lá para falar? Né? E outra dica que eu dou, que eu peguei com uma de nossas alunas, é que hoje tem muito site que as pessoas falam inglês com outras pessoas. Sim, aplicativos, é muito legal isso. Sim, falam com pessoas de fora, ela é obrigada a se comunicar em inglês. Então, ela tem que falar, não importa se ela se vira ou não. E eu acho que isso é bom para ela destravar. Sim. Perder um pouco dessa vergonha, perder esse medo de errar com pessoas de fora, que também às vezes nem tem o inglês como a primeira língua, né? E eu acho, assim, algo muito engraçado sobre nós, né? Eu não vou generalizar, mas acho que a maioria das pessoas que eu já tive a experiência são assim, quando vão falar em inglês, querem falar algo tão perfeito, porque acha que o americano, né? Porque a gente tem a gente gosta de gringo, né? Sim. Ai, não, ele vai achar que, nossa, né? Vou falar bonito, então tem que falar bem perfeito. Mas, se um americano vem pro Brasil e ele fala em português assim, sei lá, troca os artigos, né? Que eles fazem muito. Menina. Ô, menina. Você não vai achar bonitinho que ele tá tentando falar o português? E você vai se prontificar a entender. Então, acho que é um pouco da gente pensar nesse lado inverso. Poxa, eu tô me esforçando para falar a língua. Que não é... Aqui no Brasil, a gente tem, sim, uma forte influência da cultura americana. Muito. Mas não é ensinado, assim... Vai desde pequenininho como uma segunda língua. Sim, sim. Não é. Então, a gente se esforça... né, pra falar, pra receber bem um americano e etc. Então, eu acho que é inverter um pouco isso. E rapidinho, quando eu fui pro Canadá, surgiu uma oportunidade na turma, na formatura, de eu fazer um speech, né, um discurso. Eu falei, não, professor, eu quero. E eu fui, escrevi meu speech, tal, fiz. E na formatura, eu fui, gente, li, tremendo, na frente de todo mundo. Não era só minha turma, todas as turmas. Chorei, foi emocionante pra mim, foi uma realização, né, e tal. Aí chegou, ganhei um brinde e tal.
vieram os brasileiros. Aí, nossa, que legal. Nunca vou esquecer, era uma menina que ela tava fazendo iniciação científica, ela ganhou do governo para ela poder fazer o programa. E eu estava pagando, né? E eu achei sensacional. Eu falei assim, nossa, eu nem sabia que existia esse programa. E ela falou assim, nossa, Kézia, que bacana, corajosa, você foi lá e você falou. Mas, nossa, tem um sotaque forte, hein? Menina, mas veio um balde de água gelada em mim. E eu falei assim, verdade, eu tenho um sotaque muito forte, mas foi uma experiência tão incrível. Eu vou melhorar o meu sotaque. Isso serviu de experiência pra mim. E depois eu fiquei pensando, falei assim, mas por que ela não foi lá? Não é? Tipo assim, é tão mais fácil criticar se ela tem... E ela realmente, ela era da turma avançada. E eu estava no intermediário. Mas ela não foi. Mas ela não foi, né? eu fui. Sim. Então, a gente tem que... Se jogar. Sim. As críticas, elas vão vir. Vão. E eu sinto também um certo preconceito, assim, quando você fala que fala inglês, não vou falar inglês perto dela. Sim. Não, pode falar, nós não somos perfeitas, nós estamos aqui como um instrumento para ensinar a língua para os brasileiros, mas perfeição nem o Google Tradutor vai ter. Sim. Nem o próprio americano, que vai vir às vezes, e lá eu vi muita gente falando errado. Nem o português nós falamos corretamente, né? Sim. Então eu vejo muito preconceito quando você vai cantar num videokê. Eu só gosto de música, a maioria em inglês. Ela gosta de música em inglês porque metida. Ela entende. Não entendo 100% ela é metida. Metida. Não entendo 100% da letra, mas quando eu não entendo a letra, eu vou atrás. Quando eu gosto da música, vou sim. Eu quero saber o que eu tô cantando. Eu gosto, porque a música é um instrumento de aprendizado pra mim. É a partir da música que eu aprendi muitas palavras. Até hoje, às vezes eu quero lembrar uma palavra, eu aprendi lá numa música. Sou super a favor de música, sou super a favor de filme, série, e de olhar e voltar à tradução. E não sei porquê, mas sinto esse preconceito aqui. Sempre senti. Ela fala, não vou criticar quem não fala, nem quem não fala legal. Pelo contrário, como professora, eu posso te dar uma dica. Incentivar. Gosto de cantar música em inglês, ok, né? Porque eu não sou patriota, também gosto de algumas músicas em português. Mas o meu estilo é esse, não tô... Mas eu sinto esse preconceito desde que comecei a aprender a falar inglês. Dos brasileiros, né? Dos próprios brasileiros. Dos próprios. Então, por que isso? Porque se você, às vezes, eu vejo uma pessoa tocando um instrumento, falar que legal que ele toca, bonito esse instrumento. Será que eu também não quero aprender esse instrumento? Será que um dia eu não vou precisar desse instrumento para melhorar no meu emprego, né?